Josué capítulo 14, do primeiro versículo até o versículo 13. Vamos ler até o versículo 15, porque aí nós lemos todo o capítulo. Depois, durante a meditação, nós vamos ler um outro texto no capítulo 15. Josué 14, diz assim: Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrebaldes, os seus arredores, para seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Irmãos, eu dei um salto. Quem vem acompanhando percebeu que o pastor deu um salto no estudo de Josué. Por que eu dei esse salto? Porque a partir do texto que nós estudamos na quarta-feira, acho que passada, não é? Quando Josué derrota 5 reis, dali em diante, então, existem várias narrativas a respeito das conquistas do povo de Israel sob a liderança de Josué, das conquistas de vários reis, de vários povos, até então que Josué, já na idade avançada, Deus diz a Josué: olha, você já está na idade avançada, então divide logo a terra. Se os irmãos quiserem saber dessas conquistas, né, os irmãos podem ler os capítulos anteriores, e a leitura é bem fácil, é bem clara, e os irmãos então perceberão como foram realizadas as conquistas, e perceberão também como foram realizadas as divisões. Eu saltei para o versículo 14,
por dois motivos. Existem duas citações aqui. Uma citação é breve e a outra citação é mais longa. Uma é a respeito dos levitas, da tribo dos levitas, e a outra é a respeito não de uma tribo, mas a respeito de um homem chamado Calebe. E nós vamos comentar rapidamente a respeito da tribo de Levi e depois vamos comentar a respeito de Calebe. Depois que foi feita a divisão das tribos, das terras entre as tribos, quanto de terras a tribo de Levi recebeu? Os irmãos perceberam aí pela leitura? A tribo de Levi não recebeu terra nenhuma. A tribo de Levi, ela só recebeu algumas cidades para que pudessem morar, para que pudessem habitar. Diz aí, senão cidades, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para a sua possessão. Ora, cada tribo recebeu terras, recebeu herança de terras, para que nessas terras então pudessem cultivar, pudessem criar gado, pudessem extrair o seu sustento dessas terras. Mas os levitas não. Os levitas só receberam cidades, e das cidades eles não poderiam extrair os seus sustentos. Por que aconteceu isso? Porque Deus tinha separado a tribo de Levi para ser a tribo que estaria, cujos componentes, da tribo de Levi seriam aqueles que estariam dedicando toda a sua vida ao serviço de Deus, ao serviço do culto, ao serviço do templo. No Novo Testamento, às vezes, tem algumas pessoas que podem dizer assim, eu sou um levita. Não existe levita no Novo Testamento. Ninguém é da tribo de Levi. Existe, sim, aqueles que são vocacionados, que são chamados para servir a Deus em dedicação integral, para servir ao Senhor, vamos dizer assim, não só no culto, mas na pregação do Evangelho. E no Novo Testamento é dito que esses são dignos do seu salário, que esses precisam ter o seu sustento. E até algumas expressões do Velho Testamento são repetidas, e uma delas é não ates a boca do boi que debulha, então precisam receber o sustento. Mas o que me impressionou muito é que os levitas eles teriam que viver realmente dependendo somente de Deus. Por que dependendo somente de Deus? Porque todos os outros entregariam os dízimos, trariam os dízimos eram estabelecidos por Deus, trariam os dízimos eram entregues no templo, e então aqueles dízimos eram divididos por todos os da tribo dos levitas. Como a gente sabe, porque a Bíblia diz que o dízimo pertence a Deus, então nós não podemos pensar que eles eram sustentados pelo resto do povo. Às vezes nós somos tentados a pensar que eles eram sustentados pelas outras tribos. Não, eles eram sustentados por Deus, porque as outras tribos devolviam o que era de Deus, e então Deus determinou que eles vivessem daquela parte que era dedicada, que era devolvida para Deus. O que a gente vê nessa citação assim tão breve, irmãos? A gente vê primeiro a necessidade daqueles homens viverem numa dependência completa de Deus. Quem quer servir a Deus em tempo integral, ele tem que depender completamente de Deus. Se ele não quiser depender completamente de Deus, não se dedique, porque ele tem que depender de Deus em todos os aspectos. Em primeiro lugar vem o serviço a Deus. Deus queria um povo completamente separado para dedicar o serviço a Ele. Então dependa. Se não quiser depender de Deus, não entregue a sua vida para o serviço de Deus. Então, se vai servir a Deus, tenha fé, tenha confiança completa no sustento que vem de Deus. O outro aspecto que me chama bastante a atenção é o aspecto da necessidade deles também, as necessidades físicas
as necessidades materiais, porque além deles receberem as cidades para morarem, eles não iriam só morar, eles tinham que ter lá o seu gado para tirar o seu leite, né? Então eles tinham que ter algum pedacinho de terra para as necessidades básicas, então isso também foi providenciado. Então isso mostrava que eles, apesar de não receberem herança na terra, eles também estavam na terra e eles precisavam também viver como seres humanos comuns. Então isso também me chamou bastante a atenção. E em último lugar, é que eles, apesar de viverem do sustento de Deus, eles também precisavam desenvolver algum tipo de trabalho, né? Se eles receberam cidades, as cidades precisavam ser o quê? Cuidadas. Se eles receberam pedaços de terra ao redor da cidade, esses pedaços de terra também precisavam o quê? Ser cuidados. Então os levitas não eram uma turma, não era uma tribo de preguiçosos, né, que viviam só às custas de Deus e Deus usando o restante do povo. Eram pessoas que também tinham que ser operosas, tinham que desenvolver as suas atividades, tinham que cuidar das suas vidas pessoais. Então eu quis trazer essa observação até para se os irmãos quiserem aplicar nos dias de hoje. Né? Às vezes uma pessoa diz assim, não, eu sou vocacionado, aí porque é vocacionado, acho que vai ficar deitado ali o dia inteiro, que não vai trabalhar, não vai fazer nada, né? E o exemplo bíblico não mostra isso. Então eram pessoas que dependiam do sustento que vinha de Deus, mas eram pessoas que também precisavam ser operosas, precisavam ser industriosas, precisavam ser pessoas que também trabalhavam, né? Pelas suas vidas particulares. Agora nós queremos focalizar bastante Caleb. Quem se lembra de quem foi Caleb? Quem poderia se lembrar e me dizer? Um dos espias. Quantos espias foram? 12 espias. O que aconteceu com esses espias? Pouco antes de entrarem na terra que Deus tinha prometido, Moisés, escolheu 12 homens e mandou que esses homens fossem espiar a terra onde eles entrariam, onde eles iriam habitar, e trouxessem um relatório. E eles chegaram lá nessa terra e eles ficaram muito assustados. Caleb disse aqui, conversando com Josué, disse que os outros fizeram o coração do povo se derreter, né, se desmanchar de medo. Eles voltaram muito assustados, porque apesar de ser uma terra onde tinham coisas assim fabulosas, eles que tinham caminhado pelo deserto durante tanto tempo, não estavam acostumados com alimentação gostosa, né, com alimentação variada. Eles voltaram inclusive com um cacho de uva enorme, né, trazendo aquele cacho de uva enorme, voltaram impressionados, mas eles ficaram muito impressionados porque lá existiam os anaquins, eram homens enormes, e eles ficaram preocupados e disseram, olha, não vai ter jeito, lá tem homens muito grandes, muito valentes, e eles vão destroçar a gente. Mas só que não foram os 12 espias que trouxeram esse relatório. 2 espias trouxeram um relatório positivo. Não, vamos lá, porque Deus vai nos dar essa terra. Deus prometeu, vamos entrar. A história mostrou que os 10 estavam errados e os 2 estavam certos. Esses 2 eram exatamente Josué e Caleb. Eu fiquei emocionado lendo esse texto aqui, porque eu percebi que 45 anos depois, Caleb diz isso aqui, 45 anos depois, Caleb está conversando com Josué, ainda como companheiro dele. Eles enfrentaram várias batalhas, eles dominaram vários reis, eles conquistaram várias cidades, e eu fiquei imaginando ali Josué e Caleb juntinhos, durante mais 45 anos. E Caleb agora no momento da divisão das terras, e ele então lembra a Josué, olha, você se lembra do que Moisés prometeu, do que Deus prometeu através de Moisés.
então me dá essa terra agora. Ali existem os anaquins, mas certamente Deus vai pelejar por mim. Então é essa palavra de Caleb que me impressiona, é essa vida, toda uma vida, 45 anos, eu estou com 57 anos, 57, 12 anos só a mais, então eu posso imaginar quanto de vida Caleb levou lutando junto com Josué para chegar a receber o que Deus tinha prometido. Às vezes, irmãos, às vezes existem pessoas que querem coisas assim imediatas. Não, porque Deus prometeu, eu tenho que receber agora, porque eu não entendo por que Deus está demorando tanto. Às vezes a pessoa esperou 1 ano, esperou 2 anos, esperou 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e está inquieto. Não, Deus prometeu, e Deus prometeu, eu quero agora. E às vezes leva toda uma vida inquieto, porque não, Deus prometeu e Deus não cumpriu. Só que Caleb levou 45 anos, irmãos, e não levou 45 anos numa vida sossegada, quieta, esperando que Deus cumprisse a sua promessa. Ele levou 45 anos de lutas, e lutas que nós não conseguimos imaginar. Continuando a caminhada pelo deserto, depois entrando na terra prometida, participando de lutas terríveis, caminhadas terríveis junto com os exércitos. Interessante, irmãos, que ele diz aqui no texto que ele ainda estava forte. Ele diz aqui no versículo 11: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Interessante, ele já com 85 anos de idade, 45 anos de luta terrível, fora o tempo de caminhada pelo deserto, 40 anos de caminhada pelo deserto. A gente vê Caleb então saindo do Egito ainda criança, então agora com 85 anos, mas toda aquela luta que ele enfrentou enquanto ele esperava a promessa de Deus se cumprir, envergou Caleb, alquebrou Caleb, fez com que Caleb se tornasse fraco, e Caleb então não pôde mais. Então, quando ele já estava tão enfraquecido, aí Deus teve pena dele, Deus se lembrou dele, Deus então concedeu a ele. Não, toda aquela luta fez com que Caleb continuasse firme, continuasse rígido. Todas as pessoas que lutam, irmãos, crentes em Cristo, são abençoados recebendo força cada vez maior, cada vez lutando mais. Os que param de lutar e ficam esperando alguma coisa, esses enfraquecem rápido, esses se quebram rápido, mas os que continuam lutando, continuam na batalha, esses estão sempre sendo fortalecidos, e depois param e olham para trás e veem o que foi realizado, e ainda penso o seguinte: interessante, eu ainda me sinto com vontade de realizar mais ainda, de ir mais adiante ainda, exatamente porque ele lutou enquanto esperou que Deus cumprisse a sua promessa. Caleb é um exemplo para nós, um exemplo que talvez seja bastante esquecido. Eu acho que se não é a primeira vez, é a segunda vez que eu estou falando em Caleb aqui nessa igreja, em 21 anos de ministério. Até eu esqueci de Caleb, mas é um exemplo impressionante para nós, irmãos. Exemplo de fé, exemplo de paciência e exemplo de luta pelo reino de Deus. Então, enquanto nós lutamos, Deus vai cuidando de nós. Agora, tem algumas coisas aqui nas palavras dele que me impressionaram bastante. No versículo 7, ele diz assim: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta. O que ele diz aí? Como sentia o meu coração. Os outros trouxeram uma resposta conforme o que eles viram, conforme o que os seus sentidos humanos perceberam.
Eles viram homens enormes. Então, na avaliação humana deles, eles disseram, não tem jeito, nós não vamos vencer esse povo. Mas a informação que Caleb trouxe foi conforme o seu coração sentia. Isso não quer dizer, irmãos, como alguns hoje ensinam, que a gente deve fazer tudo que o nosso coração manda. Não é isso, não. Já disse, estava lendo um artiguete, não sei porque que aquele homem ficou famoso, porque ele escreve muita besteira, tal de Paulo Coelho, né? E ele escreve uns artiguetes muito bobos, né, em jornal aqui na nossa cidade. E ele escreveu assim, faça tudo o que seu coração manda. Faz mesmo tudo que o coração manda e vai ver a mão de Deus pesando em cima, né? Isso é uma palavra diabólica. Não é isso que está dizendo aqui. É porque o coração de Caleb sentia o que Deus prometera. É interessante, irmãos, que parece que todo o livro de Josué aponta para isso. Por que Raabe foi salva? Porque ela sabia que Deus prometeu aquela terra e ela sabia que o que Deus prometeu seria cumprido, ela sentia no seu coração. Caleb, quando ele trouxe a resposta segundo o sentimento que ele tinha no coração para com Deus. Nós precisamos revisar, irmãos, qual é o nosso sentimento no nosso coração para com Deus. Os batistas brasileiros estão aí numa campanha de avivamento espiritual, busca da espiritualidade, fazendo vigília, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não vejo aqui Caleb fazendo vigília, fazendo jejum, buscando, não vejo nada disso. Eu só vejo Caleb com uma coisa no seu coração. O que era que ele tinha no seu coração? Confiança completa na palavra de Deus. É isso que nós precisamos ter. Ele diz assim, mas meus irmãos, versículo 8, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Ele diz aí o que o coração dele sentia. O que ele diz aí? Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Esse foi todo o segredo da vida de Caleb. Ele perseverou. Quando ele usa a palavra eu perseverei, irmão, essa palavra, principalmente no Velho Testamento, traz a ideia de luta. Para nós perseverarmos, é preciso nós lutarmos. É como se ele estivesse dizendo assim, eu me esforcei em seguir ao Senhor. Então, quando ele deu o relatório, segundo o que sentiu o seu coração sentia a necessidade de seguir ao Senhor, e mais ninguém. Ele era um seguidor de Deus, seguidor sincero, seguidor perseverante, seguidor teimoso, seguidor lutador. Por isso, então, é que ele trouxe um relatório diferente do que os outros tinham trazido. E nós sabemos pela história que, diante do relatório, todo o povo enfraqueceu. A palavra de Caleb, a palavra de Josué, para o povo não adiantou nada. O que adiantou foi a palavra de desânimo. Mas aí o que fez? Aí Caleb, então, foi democrático. Bom, já que todos, então, não querem, então eu também não quero. Foi isso que ele fez? Essa história, irmãos, que a voz do povo é a voz de Deus, é mentira. O que aconteceu com todo o povo? Foi outra coisa que me emocionou quando eu estava lendo esse texto. Porque Caleb diz assim, olha, você lembra, diz para Josué. Sabe por quê que ele diz você lembra? Os irmãos sabem de quando os espias entraram nessa conquista aqui, sabe quantos estavam vivos? Só ele e Josué. Todos os outros morreram. Todos os outros pereceram, porque quando eles ouviram o relatório, fraquejaram, Deus disse, ó, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida, todos vocês vão ficar do lado de fora. E agora estava ali Caleb dizendo, olha, estou aqui, estou vivo, estou forte, já se passaram 45 anos, e eu estou aqui firme, e estava Josué também. Então, irmãos, esse aspecto me deixou impressionado. Por que Caleb permaneceu vivo e os outros não? Porque os outros deram lugar aos sentimentos humanos, mas Caleb deu lugar a quê? A palavra de Deus. Eu estava pensando no Evangelho. Por que os servos de Deus
vão para o céu e por que os que não são servos de Deus vão perecer? Sabem por quê? Por uma coisa só, porque os servos de Deus têm os seus corações crendo na palavra de Deus, porque os servos de Deus confiam no que Deus disse, e aqueles que não querem ser servos de Deus ficam confiando no que os homens pensam. Na Europa, irmãos, na Idade Média, pensamentos incríveis a respeito de Deus foram surgindo, e terminou que a Europa é o que é hoje. Quem já foi à Europa fica apavorado de ver o que vê lá. A dureza de coração, a incredulidade, até pessoas que se dizem crentes em Cristo, a gente sente uma coisa diferente, raro uma igreja ou outra que ainda se mantém ativa e se mantém viva, mas de um modo geral, a Europa se esqueceu de Deus. Por quê? Porque deram ouvidos aos pensamentos humanos, aos sentimentos humanos. Caleb é um exemplo para não fazermos isso. Porque Caleb, eu anotei aqui, Caleb estava 45 anos depois comprovando aquilo que ele creu. E nós somos abençoados, irmãos. Às vezes nós não esperamos esse tempo todo. Os homens dizem assim, Jesus era um homem comum, teve um tal de Orígenes, que era um bispo, disse, não, o verbo era um espírito de Deus, e esse espírito veio e se encarnou em Jesus, se incorporou em Jesus. Cada um inventa uma maluquice. Eu prefiro crer no que Deus estabeleceu e escreveu, porque eu sei que vai acontecer na minha vida, vai acontecer o que aconteceu com Caleb. Eu sei que neste mundo eu já experimento aquilo que criei, mas eu sei que um dia, eu vou experimentar na eternidade aquilo que criei. Eu sei, isso está no meu coração e ninguém vai tirar. A crença de Caleb estava no seu coração e ninguém tirou. E não é questão de maioria, não, irmãos. Por isso que eu falei, Caleb não foi democrático. Não é questão de maioria, mas todo mundo pensa assim. Para mim não interessa quanto todo mundo pensa. Hoje o evangelho está moderno, o evangelho está mais avançado, não me interessa. Não, porque a Bíblia tem que ser contemporizada, tem que ser contextualizada, nada disso me interessa. O mundo mudou para pior. Cristo não mudou. Então, nós temos que ter essa fé arraigada no nosso coração, e nós temos que ter essa crença na palavra de Deus, no que Deus prometeu. Eu sei que cada um dos irmãos aqui, cada um, tenho certeza disso, já experimentou um pouquinho do cumprimento das promessas de Deus em sua vida. E tem muito mais para nós experimentarmos, irmãos, se nós continuarmos firmes como Caleb. Agora, só para terminar, a palavra de Caleb era uma palavra de uma experiência vivida, de uma promessa antiga. Ele estava vivendo o cumprimento de uma promessa antiga, mas a fé dele não terminou ali. A fé dele continuou sendo firme em Deus. Por quê? Porque quando ele pede a terra, vejam no versículo 12, que coisa interessante. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali. Ele não disse estavam ali, ele disse estão no presente. Grandes e fortes cidades há ali. Mas o que ele diz agora? Porventura o Senhor será comigo para os expelir. O que ele diz aí? Como o Senhor disse. A fé de Caleb estava baseada em quê? No que Deus disse. Não foi no que Deus mostrou, não foi no milagre que Deus realizou, foi no que Deus disse. Então ele pede. Aquele povo enorme não tinha sido conquistado ainda não. Eles conquistaram as terras, mas aquele povo enorme lá no monte ainda estava habitando lá nas suas cidades fortíssimas, povo fortíssimo. E Caleb podia ter dito assim, não, olha Josué, vamos fazer o seguinte, aquele povo ainda está lá. Ó. Deus prometeu que ia me dar uma terra,
Então vamos fazer o seguinte, você me dá uma terra, escolhe outra terra, aí que eu já estou velho, estou com 85 anos, eu não posso mais lutar, eu quero uma coisa mais sossegada. Você me dá uma terra aí diferente, que eu não quero mais enfrentar aquele povo. Não, naquele tempo, quando eu falei que Deus ia dar, eu era novo. Mas agora não estou mais em idade de lutar, não estou mais em idade de fazer esse tipo de coisa. Ele não podia ter falado isso? Podia, mas ele não falou isso. Ele só me dá essa terra. Porque Deus vai fazer como ele disse, Deus vai expulsar aquele povo. Eu disse que nós iríamos ao capítulo 15, né? Josué deu, Josué também foi um homem de fé, porque o que Josué fez? Josué deu para Calebe uma terra que ele não tinha conquistado ainda. Já pensaram nisso, coisa bonita? Josué o abençoou e deu a terra a ele. Aí nós vamos ao versículo 15, capítulo 15, versículo 13 e 14. Diz assim: mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Aнаque, este é Hebrom, e expeliu, quer dizer, expulsou Calebe dali os 3 filhos de Aнаque, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Aнаque. O que aconteceu aí? A promessa de Deus se cumpriu. Ele disse: olha, os gigantes ainda estão lá, os anaquins ainda estão lá, mas me dá a terra, porque Deus certamente vai ser comigo. Josué creu também, abençoou Calebe, deu a terra a Calebe, e Calebe partiu para lá. E chegou lá, o que aconteceu? A palavra de Deus se cumpriu, e Calebe então expulsou os anaquins daquele lugar, e Calebe então se tornou o dono daquele lugar. Olha o privilégio dele, irmãos. As tribos possuíram terras, mas Calebe sozinho possuiu terras. Por que ele teve esse privilégio? Porque ele creu na palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que entregar o nosso coração, e nós temos que crer na palavra de Deus. Estejamos passando as lutas que estivermos passando, mas vamos continuar lutando pelo reino de Deus, trabalhando pelo reino de Deus, crendo fielmente que Deus cumpre a sua promessa em nossas vidas. Amém.